E o tema é: examinai a sua própria aflição. Não é? Vai me falar aqui que hoje tem alguém aqui que não está em aflição. Está todo mundo zen, ninguém hoje entrou aqui pensando em alguma coisinha que está atrapalhando o coração. Mas realmente é um tema para a gente refletir. Eu tenho que examinar as minhas aflições, que são assim diversas. Durante as nossas horas acordadas, a todo momento a gente é colocado à prova nas aflições que a vida nos impõe. Mas o que nós vamos fazer na noite de hoje? Nós vamos espelhar o nosso estudo no Evangelho segundo o Espiritismo e nesse livro também, que chama Religião dos Espíritos, que também tem o título Examinai a Própria Aflição, que foi daqui que eu tirei o título, da noite de hoje para a nossa reflexão. E lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vai falar para nós, bem-aventurados aflitos. Então, se somos bem-aventurados aqueles que passam pela aflição, é um momento então de eu parar e falar assim, o que nesse momento está me machucando, me colocando uma interrogação, o que eu preciso melhorar em mim para que eu me torne mais tranquila, mais plena, mais pleno, enfim. E aí a gente vai chamar os irmãos e amigos a examinar. Examine então o que está te afligindo. Nós vamos colocar aqui para a espiritualidade presente da casa, que veio conforme foi dito, fluidificar as águas, mas que venham também trazer para nós o lenitivo, para que a gente possa nos reequilibrar. Então, vou pensar, o que está me afligindo? O que está me incomodando, não é verdade, nesse momento? O que permeia minha mente, tirando o meu sossego? Porque muitas das vezes nós temos alguma coisa que está tirando o nosso sossego, está tirando a nossa paz, não é verdade? Então, lembrando que nós somos colocados o dia todo sobre vários pensamentos, diversas situações a nos incomodar, não é verdade? E também o que eu tenho buscado para que eu possa me tornar uma pessoa menos aflita. O que eu tenho feito? Não é? Bem, então, seguindo. Na tentativa de realizar o melhor e ser melhor e amenizar as minhas aflições, o que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje? Em momentos que eu fui pega de surpresa, com um leve sentimento de que, opa, isso está me incomodando, essa palavra me incomodou, o que aconteceu comigo ali me incomodou, o que eu falei então me incomodou mais ainda, e então aí a aflição gerou tormento. E aí a gente vai contar uma historinha rapidinha de certo homem que ele foi questionado, e muitas das vezes, às vezes a gente questiona alguém que abandona a doutrina, abandona a religiosidade, abandona os seus segmentos espirituais, porque a gente questiona, mas como assim? Você abandonou tudo? E esse homem então foi questionado, por que ele abandonou a religiosidade, que ele é um homem tão bom, tão justo, tão honesto? Por que ele abandonou tudo? E ele então dizia ter rompido a sua relação com Deus e assim se tornou ateu. Não queria mais relação nenhuma com Deus. Ele não ia criticar ninguém que era religioso, não ia questionar ninguém da religião que possuía, de forma alguma. Apenas ele tomou para si que não mais seguiria religião alguma e nem tampouco Deus para ele a partir daquele momento não existia mais. Aí, surpreso então, ele foi questionado mais uma vez a refletir. Ué, mas não entendo por quê. Aí ele vai falar que, sendo indagado mais uma vez, ele vai responder com total sinceridade. Eu rompi, com a religião, porque a religião não explica Deus. E se Deus ele realmente existe, por que ele deixou eu passar por essa dor tão grande que dilacerou meu coração e eu não compreendi por que eu estou vivendo isso? Qual o motivo que eu estou vivendo isso? E se Deus realmente existe, Ele não faria isso comigo. Porque eu sou honesto, eu sou bom, eu sou trabalhador, sou temente a Deus, eu seguia totalmente a minha religião. E foi acontecer isso comigo? Aí a gente para e reflete. Quantas pessoas questionam
essa forma. Muitas pessoas, por uma razão diversa que afligiu a sua vida, ela vai abandonar tudo, porque ela fala de não creio mais. Mas a doutrina então veio nos esclarecer. Então ele faz isso, meus amigos, em um desabafo tão grande, mas do fundo da sua alma, do fundo da sua alma. E extremamente magoado com o golpe que ele sofrera, com a perda tão grande que ele teve e não estava preparado para aquela perda. Ele achou que com ele jamais aconteceria a perda. E hoje a gente volta para agora e vai falar o seguinte, a perda de quem? Perdas diversas, de um grande amor, de uma falência, não é? De uma disputa, de um desemprego. Mas por quê? E não, ele foi muito grave a sua perda. Ele perdeu um ente querido, muito amado, um filho, que ele jamais podia imaginar que perderia da noite para o dia. Então ele rompeu, mas não questionava. E aí então dizia, e o que ele faz? Ele vai devolver a frase para mim. Ele diz o seguinte, se Deus verdadeiramente existe, por que ele permitiu que isso acontecesse comigo? Aí a gente pergunta, nós somos melhores do que o outro? Se aquele que passa pelo vale da doença, e a gente também vai passar pelo vale da doença um dia, e a gente vai se revoltar, mas ele não aceitou. E aí a gente coloca o seguinte, vendo tamanha aflição, a gente vai se questionar. Essa deve ser a pergunta que a maioria das pessoas fazem quando elas passam pelas perdas, pelo vale da dor, pelo vale do sofrimento. Ela vai questionar, por que comigo? Por que na minha família? Por que essa aflição tão grande? Por que essa doença que eu não esperava? Isso é falta de preparo. Nós não estamos preparados. Muitas das vezes adentramos a nossa religiosidade, adentramos ao centro e às vezes somos pegos nas surpresas e nós às vezes questionamos, mas por que agora? Por quê? Então, todos nós, sem nenhuma exceção, vamos passar por crises existenciais. Isso não tem jeito. Todos nós vamos. Vamos passar por doenças? Vamos passar pelo vale da dor? Vamos passar pela perda? Sim. De um ente amado? Sim. Porque é a lei da evolução. É uma lei também que vai nos trazer uma transformação de que, eu confio naquele que é o Pai maior. Mas muitas pessoas viram as costas. Lembrando que do berço ao túmulo, todos nós passaremos pelas dores que a vida assim está a nos conceder. Não seremos melhores do que ninguém. Lembrando também que alguém vai receber uma dose muito grande de sofrimento quando encarnado, mas também vai ter alguém que vai receber uma dose enorme de benesse enquanto encarnado. Aí as pessoas vão questionar, mas por que eu sou uma pessoa tão bacana, joinha, e estou nesse tormento na minha vida? Aquele lá é ruim pra caramba, não faz nada pra ninguém, é mão de vaca e ele tá com a vida em flor. Mas não esqueçamos que a dor vai bater. A dor vai bater. E será que essa dor, quando bater, ele vai se tornar resignado por aquilo que lhe está acontecendo? Bem, vamos lá. Nós temos que lembrar que, muitas das vezes, a infelicidade nos bate em todas as matizes do tempo. Crianças que nascem lindas e maravilhosas e depois adoecem. Idosos que vão numa velhice tranquila, passa pelo vale da dor, não é? Adultos, jovens, vão passar. E como eu vou viver? Se Deus vê toda essa dor, por que Ele está permitindo? Aí a gente torna a falar a lei da evolução, a lei da transformação, a lei da resignar-se por aquilo e estar conectado com quem? Com o Pai Maior. Por isso, eu tenho que estar frente a Ele, com a nossa fé fortalecida. Bem, se Deus existe e se Deus é justo, por que permite que os bons sofrem e que os maus prosperem? Se Deus existe, onde está a justiça de Deus? Então aí é questionado. Onde está a justiça de Deus? Quero saber que justiça é essa, que há essa discrepância de comportamento humano. Aí
a gente tem uma resposta lindíssima. A justiça está em Jesus. Em Jesus. A justiça se manifesta através de Jesus e ela é expressa nas suas ações. E revela-se através do Evangelho do Cristo. Aí está a justiça de Deus. Se nós seguirmos o Evangelho de Jesus, nós vamos ter condições de vivenciar as aflições diárias de cada um de nós. Mas muitas pessoas se perdem no aprendizado do Cristo. E aí, nós colocamos o seguinte, nós vamos ver sobre a justiça divina na questão do Livro dos Espíritos, na questão 614, que vai falar para nós da lei natural, que é a lei divina. Essa lei, ela existe. Então não tem como questionar Deus. Ele é todo poder e bondade. Ele é justo, é soberanamente bom. Então, na questão 614, vai falar sobre a lei divina ou a lei natural. Que diz o seguinte, a lei natural é a lei de Deus e é única e verdadeiramente para a felicidade do homem que indica o que deve ou não deve fazer. Então, Deus nos deu a lei. Agora, indica que a gente deve ou não deve fazer. Isso é um problema nosso, que é chamado de quê? De liberdade de escolha. É o livre-arbítrio que a gente tem de seguir ou não, de confiar ou não. Então, vejamos o seguinte. A lei é eterna e imutável. Não tem como nós começarmos a fazer leis por aí, achando que as leis que eu vou fazer vai ser as leis que vão me trazer felicidade. Não é, ela é uma lei justa e imutável. Deus peraí, só um pouquinho que meu olho embaçou aqui. Peraí, deixa eu pôr meu óculos. Tá. Veja bem, então a gente colocou que indica o que não deve ou deve fazer. Ela é eterna e imutável. Deus só é infeliz, nós somos infelizes quando nós afastamos dele. Então, esse irmão que a gente contou a historinha, ele afastou por a sua dor e se tornou um homem infeliz. Infeliz. E a gente pergunta, na aflição que eu estou vivendo agora, eu quero isso para mim? Não, e não quero. E aonde está escrita essas leis de Deus? Aí todo mundo sabe, né? Qual é a questão, né? Não tem uma pessoa aqui, tenho certeza que todos vocês sabem. Onde está escrito as leis de Deus? Na questão 621. Ela está escrita na minha consciência. Na minha consciência. Porque quando eu falho perante ao outro ou até a mim mesmo, aonde que grita? Aqui. Em mim, na minha consciência. Opa, eu não estou indo pelo caminho das leis divinas. Eu estou tomando uma liberdade errada. E aí, mais uma vez, o que vai gerar em mim? A aflição. Bem, o governador espiritual da terra delibera que enviaria então o Consolador prometido. Bem, onde é que está essa fala? Bem, vamos lá. Está em João. João, capítulo 14, versículo 15, 16 e 17. E lá, Jesus diz o seguinte, se me amais, observareis meus mandamentos e rogarei ao Pai e ele vos dará outro paráclito, ou seja, o Consolador, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê e não o conhece, vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós e será. Mas o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Então, ele não vai nos deixar órfãos, ele não nos deixou órfãos. O Consolador prometido não nos deixou órfãos. O que é o Consolador prometido? Na doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Consolador, no item 4, explica para nós o seguinte: Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse.
Então, é para recordar em nós, Jesus é o Consolador prometido. Então, Ele vai nos consolar a todo momento aonde nós estivermos passando pelo vale da nossa aflição. E lembrando ainda que o Espírito de verdade deve vir mais tarde a ensinar todas as coisas. Ensinar o quê? As razões por que vivemos, porque naquela época eles não entendiam o que estava acontecendo. Se eu passo por uma perda, por que eu passei? Por que eu fiquei doente, por que eu vivi aquela doença? Era uma evolução. E aí continua. É que o Cristo não disse tudo, e se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque foi esquecido ou mal compreendido. Naquela época nós não tínhamos condições nenhuma de compreender o Evangelho do Cristo perfeitamente. Agora não, agora a gente entende com a razão da doutrina a nos esclarecer por que vivemos certas dores, por que vivemos certas aflições. E na maioria das vezes essas aflições são feitas, por nós mesmos. E culpamos o outro, e culpamos a Deus. O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Cristo disse, ouçam quem tem ouvidos de ouvir. E o Espiritismo vem dizer para nós, o Espiritismo diz o seguinte, vem abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos a fazer, então, uma suprema consolação. Então, a doutrina espírita ela vai abrir os nossos olhos à razão e ampliar a nossa audição, para que a gente possa, então, compreender e como nos consolar as dores que nos afligem. Bem, e aí, vamos seguindo em frente. Lá em Coríntios 1, versículo 13, carta aos Coríntios 1, no capítulo 13, tem uma frase que diz, permaneçam todos na fé, na esperança e na caridade. E o maior é o amor e a caridade. Então, se a gente passar a se amar mais, ter caridade consigo próprio, nós vamos vencer as nossas aflições. Nós não nos amamos, nós não nos respeitamos, nós nos violamos a todo momento quando somos abatidos por uma preocupação. O que é uma preocupação? É uma preocupação que a minha mente fica naquilo que supostamente irá acontecer. E isso é todo mundo. Irá acontecer, eu nem sei se vai acontecer, eu já estou aqui remoendo a minha cabeça, trazendo aflição para a minha vida e naquele dia tudo vai ficar difícil, não é? Então, lembrando que a codificação está para nos auxiliar e também dar-nos a razão de que aquela perguntinha, de onde eu vim e para onde eu vou, não é assim? Porque vou falar assim, quando eu era pequena, eu questionava muito. Eu tenho o meu pai tem o meu avô, aí foi aquela, sabe quando você começa a se questionar? Ai, meu pai, meu avô, não sei o quê, mas até chegar a Deus, e Deus? Criança assim, e Deus? Eu não entendia, e Deus? É soberanamente bom e justo. Hoje a gente sabe quem é Deus, né? Então aí ele vem dizendo para nós, vai nos esclarecer de onde eu vim e para onde eu vou. Eu vim da onde? Eu vim da casa do Pai. Fazer o que era aqui? O que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, em pleno século XXI? Passando por um planeta de prova e expiação, por um planeta de regeneração, que nós não vamos alcançar essa regeneração. Né? Pedimos a Deus que possamos voltar, mas não sabemos se voltaremos nesse planeta. Então, onde eu vim e para onde eu vou? Eu sei que eu vou voltar para a casa do Pai. Para que eu possa voltar para a casa do Pai, eu tenho que me preparar muito agora. Eu tenho que entender muito bem o porquê que eu vivo aqui e o que eu estou fazendo agora. Quais são as minhas boas ações, enfim. O Consolador vem dar explicação para nós, claras e objetivas, diretas e amplas, e proporcionando àqueles que sofrem a certeza que não estão sozinhos. Eu não sofro sozinho. Nesse momento nós estamos aqui na graça, recebendo uma palavra consoladora, tendo um fluido abençoado a nos envolver
E quantas pessoas nesse momento não têm essa oportunidade, não buscam essa oportunidade? E lembrar que nós não estamos sozinhos, pois somos amparados e consolados por uma espiritualidade maior. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Sintonizar. Se eu quero ouvir a rádio do centro, eu tenho que ir lá procurar e me sintonizar com ela. Para me ser agraciada, dar todas as benesses que lá está divulgando para nós. Mas se eu sintonizo mais ou menos, eu vou ouvir chiado. Se eu me comporto mais ou menos, eu vou receber mais ou menos. Então é um alerta para nós, pois são amparados, nós somos amparados, consolados por corações que muito nos amam. E aí, quando a gente colocou isso aqui, a gente foi pesquisar alguma coisa que pudesse dar um amarro nisso aqui. Aí a gente viu uma historinha muito interessante que diz assim, a gente pegou de um expositor e ele vai contar o seguinte: uma experiência que ele teve de questionar a Deus aquilo que ele estava vivendo, ele não estava concordando, dirigindo numa estrada que já conhecia, e de repente ele se perde na estrada, e aí quando ele se vê num lugar que ele não sabia onde que ele estava, a estrada foi afinalando, e ele de repente viu, falou, opa, eu estava questionando, que eu estava abandonada, eu estava, perdida nos meus pensamentos, inconformada com aquilo que eu estava vivendo, e de repente me vi numa situação muito difícil. E aí nessa situação difícil, ele falou, opa, quem que ele recorre? A gente recorre a quem? Aos nossos amigos espirituais. E imediatamente caiu em si e falou, opa, eu tenho que voltar. E veio o socorro, não é? Veio o socorro e você então retoma, não questiona, retoma e segue em frente. E aí essas aflições que a gente está dizendo, em nenhuma das aflições que nós passamos nessa vida, se nós não tivermos a humildade e a brandura, nós não vamos vencer. Eu preciso de ser humilde, de entender o porquê que está acontecendo. E a brandura é a calma e o discernimento para esperar as coisas clarearem, não é? É preciso profundamente serenidade para sentir sua presença amorosa. De quem? Dos corações que nos amam e que nos socorrem quando nós necessitamos. A espiritualidade amorosa de benfeitores que estão sempre ao nosso lado. Que pode ser quem? Os nossos antepassados que se vinculam a gente. Os amigos espirituais da casa, a gente sempre fala. Você está com uma aflição, você está em perigo, você está com uma dor, recorre à nossa casa. A nossa casa vai ter espíritos amigos que irão lhe levar os lenitivos aonde você estiver. E eu tenho certeza que todos vocês já fizeram isso e já receberam ajuda espiritual. Em nome do Cristo, não é? Mas é preciso essa brandura e serenidade para sentir a presença dele. Porque se você está com o coração revoltado, o coração agitado, se você não se asserena, você não percebe que você está sendo auxiliado. Você não percebe a presença deles. Eles querem nos ajudar. Eles querem nos confortar. Mas às vezes a gente não permite. Pela falta de humildade, pela falta de serenidade. É preciso entender que nunca estamos só. O amparo é sutil. É sutil. Por isso que nós temos que abaixar a nossa guarda e aceitar. É sutil. E porque a presença ela é consoladora. A presença é consoladora. E aí tem uma historinha do Chico que fala assim, uma mãe chegou lá no Chico, desesperada, e disse ao Chico, Chico, eu perdi meu filho. Eu perdi meu filho. E caiu em pranto copioso. E Chico vem, abraça aquela irmã e chora. Chora junto com ela. E ambos ficaram ali por alguns minutos, chorando, 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 abraçados. De repente, aquela mãe para de chorar, enxuga as lágrimas. O Chico para de chorar, enxugou suas lágrimas
E aí ela vai dizer, Chico, eu nunca me senti tão consolada em todo o tempo da minha dor. Em todo o tempo da minha dor. O que era aquilo, meus irmãos? Era a presença amorosa. O Chico não precisou de falar nada. A presença amorosa dele que acalentou aquela irmã que foi buscar ajuda. Quantas vezes nós estamos precisando de apenas um abraço? Um abraço. Não fala nada. Só um abraço. Que a presença amorosa vai se fazer presente. A presença daqueles que nos amam para nos sentirmos amparados e consolados. Mas temos que lembrar sempre que a primeira presença amorosa, ela está em Jesus. Essa é a primeira presença amorosa. Se eu não tenho um abraço para receber de ninguém e eu estou com o meu coração dilacerado, eu vou pedir a presença amorosa daquele que há de me consolar, que é o Cristo Consolador. É a presença do Cristo. E com certeza, em nossa vida e junto a Ele, os nossos corações vão ampliar de consolo e amor. De consolo e amor. E aí, seguindo rapidamente, nós vamos falar do capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. E lá, no capítulo 5, narra para nós o seguinte, e esclarece o tema da dor, do sofrimento e da aflição. Jesus, em Mateus 5, vai falar o seguinte, bem-aventurados que choram, que serão consolados. Muitas pessoas não entendem isso. Ué, mas, meu Deus, eu choro, que consolo é esse? Eu não consigo ficar bem. Você vai ser consolado. O que a gente acabou de falar? Qual é que é a primeira presença amorosa e consoladora? É o Cristo. E ele vem falando que bem-aventurados que choram, que eu consolarei. O consolo vai vir, mas abramos os nossos corações para que esse consolo chegue. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão saciados, serão justos. É justo o que está acontecendo comigo? E a gente tem que dizer, se eu estou vivendo isso, é porque Deus assim o quis. É justo. É justo. Bem-aventurados que sofrem perseguição, que serão pacificados. É uma consciência em paz, quando ele fala, os que estão perseguidos. Se eu tenho a minha consciência em paz, eu estou em paz. A perseguição não é minha. A paz está em mim. Então, nós vamos ver o seguinte, lá tem no item 4 no Evangelho, no capítulo 5, que vai falar sobre as causas atuais das aflições e as causas passadas das aflições. Nas causas atuais das aflições, que são criadas como essas causas atuais das aflições? Agora. A gente tem, às vezes, o hábito de falar assim, eu estou vivendo essa dor porque foi do meu passado, de outra vida. E está esquecendo que essa vida agora é a vida mais importante que nós temos. É a vida que eu tenho para me transformar, para me evoluir. Porque o que foi na vida passada, antes de eu me reencarnar, eu vou ter em mim alguns lampejos de coisas que eu fiz e que eu preciso de melhorar. Mas na maioria das vezes nós estamos colhendo o fruto da agora, desse momento que nós estamos vivenciando. Então, são criadas agora, os motivos são criados agora, e através desse agora que eu me sinto aflita. Hoje, quando eu adentrei aqui, quando eu comecei a falar, eu entrei falando assim, gente, vamos pensar nas aflições que eu trouxe agora. E agora a gente vai refletir que se eu estou nessa aflição agora, será por quê? O que eu fiz desde a hora que eu acordei? Será que quando eu acordei, eu elevei o meu pensamento ao céu e agradeci a Deus por mais um presente de minha vida? Se eu coloquei amor, como que é, né, como está lá na carta aos Coríntios, que o amor é maior na tudo aquilo que eu faço, ou eu me deixei levar pelo tribulhões da vida, correndo para cá, correndo para lá? E aí, das causas anteriores, as causas anteriores muitas vezes vêm trazer em nós lampejos de comportamento e também de aflições. Lembrando que, mais uma vez, que quando nós nos reencarnamos, antes de estarmos aqui, nós escolhemos o que nós íamos viver. O que nós íamos trazer para agora,
O que eu planejei para a minha vida? Não é? A gente ouviu uma vez dizendo que a pessoa planejou de vir em certo momento da vida dela perder a perna. Porque ela cometeu tanto delito na vida passada que ela concordou ao reencarnar em determinado tempo da vida dela, ela perder a perna. E aí eis que um dia, não é? Ela passando, quer dizer, estava programado que ela ia tomar um tomo, que ela ia machucar, ia perder a perna. E ela entrando na rua, ela viu uma casca de banana, ela abaixou, catou a banana, a casca da banana, colocou no lixo e seguiu em frente. Ali podia ter sido a oportunidade de ela ter caído, quebrado a perna e ter tido aquela lesão, que no qual ela foi programada. Mas lembrando também que ela era um trabalhador do Cristo. E todos aqueles trabalhadores do Cristo têm a benécia do Cristo, têm o consolo do Cristo. Então, se tem que passar X doença, ela vai ser amenizada. Mas se ela tem que viver aquele sofrimento, é porque ela precisa para a sua elevação espiritual. E lembrando também que, às vezes, quando nós estamos vivenciando as dores, as aflições, nós precisamos de ter ternura, que a gente acabou de falar, serenidade, paciência, Senhor. Aí vocês vão me perguntar, Rose, quando você passar pela sua dor, óbvio, você vai ser mega santinha, né? Vai ficar lá, sereninha? Não sei. Falar é fácil. Vivenciar só aquele que está na dor, não é? Mas eu peço que tudo que a gente está conversando seja trazido para dentro de mim. Lembrando também que as vicissitudes da vida são duas espécies e duas fontes diferentes. Uma que a gente acabou de falar, que está na causa atual, nas causas atuais, que a gente vai ver aqui, o que eu deixei para a gente debater, com relação à nossa conduta. Qual que é a minha conduta? O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Consequência do meu caráter. Qual que é o meu caráter? O que eu faço? O que eu faço do meu caráter? Como que eu sou? Quem eu sou? Porque muitas das vezes a gente não se conhece. A gente só vai se conhecer quando realmente alguma coisa atrapalha a nossa vida. Aí a gente fala, opa, a gente fala assim, não, essa não sou eu. Essa não sou eu. E vejamos o seguinte que a gente colocou. Quando a gente fala que são fontes diferentes, que são em outra vida, né? Outra vida, são as provas para depuração. Então, às vezes, certa dor que você vai passar na sua vida, certa doença vai passar, é o que a gente acabou de falar, é para te depurar. É para você chegar do outro lado com a sua bagagem, ok, eu venci. Dizendo então o seguinte, que muitas também estão nas próprias provas atuais, decorrentes de várias coisas que nós temos. Gente, mas é tanta coisa que a gente tem, que a gente vai falar assim, nossa mãe, né? O que eu vou fazer com tanta coisa? Por exemplo, nós somos imprevidentes, né? Somos orgulhosos, ambiciosos, negligentes, não é? Somos ciumentos, somos invejosos, somos agressivos, somos violentos. Eu não sou isso. Eu não sou violenta. Eu não sou agressiva. Eu não tenho ciúme. Não é? São coisas que a gente tem que melhorar. É isso que às vezes tira a nossa aflição. É isso que tira o nosso conforto interior, a nossa paz interior. E aí, eu falei o seguinte, com relação ao temperamento, nós buscamos a paz e a felicidade, não é verdade? Por isso nós estamos aqui. A gente quer ter paz, né? A gente quer ter felicidade. Mas olha só, no campo das aflições, nós podemos identificar causas que são variadas. Causas variadas, como eu acabei de falar agora, não é? Muitos choram, lamentam, reclamam, se revoltam e se desrespeitam. Se desrespeitam. Atormentados por aflições criadas por mim mesma, por nós mesmos. A gente pegou o quê? O temperamento. Nossa, o temperamento é uma coisa difícil demais. Nossa, fulano é temperamental. Por isso que as coisas não dão certo para ele. Mas, vejam bem, por quê? Ele tem um temperamento forte. Eu tenho um temperamento. Eu não levo desaforo para casa, porque eu não levo de jeito nenhum desaforo para casa. Eu tenho pavio curto, gente. Não pisa no meu carro, não. Porque, então, vai sobrar para você. Não é assim que a gente encontra por aí? Não é?
eles explodem no mínimo que for. No mínimo que for. São pessoas não queridas. São pessoas não amadas, porque ela não dá para o outro o melhor de si. Aí, o que acontece com ele? Ele sofre. Sofre o quê? A rejeição, né? Discriminação. Por isso que eu falo, quem tem criança tem que ensinar as crianças, quando elas começam a demonstrar aquele temperamento de nariz em pé, nós temos que, mostrar para ela o mundo, o verdadeiro sentido dessa vida. Outra coisa também, não é? É quando a pessoa fala assim, que o temperamento dói eu sou muito boazinha, hein, gente? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Ô, gente, eu vivi a minha vida inteira ouvindo isso. Aí, se você fala isso, o que seu filho vai pegar? Meu pai falava lá, dá um boi para não entrar, dá uma boiada para não sair. Eu também sou assim, lá na escola eu vou fazer acontecer. Não leva se você for para casa, não. Mas as coisas estão mudando. A educação está mudando, o pensamento humano está mudando. A gente quase que já nem ouve isso mais. Vocês ouvem isso? Essa fala mais? A gente não ouve isso mais. Graças a Deus que a gente não ouve isso mais. Então, o problema do trânsito, aí sim, esse a gente vê. É aí que entra o teu temperamento de você se policiar para que você não caia nos erros do trânsito. Quando as pessoas é fechada no trânsito, fica aborrecida e vai com o carro para trás. E tem inúmeras histórias de pessoa que levou uma fechada, o cara levou uma fechada e foi sem querer, porque a gente às vezes pode fazer isso sem querer no trânsito, não é verdade? E o outro ficou com raiva e foi correndo lá atrás, caça a briga, saca da arma, dá um tiro, o que acontece? Estraga uma família e ainda vai preso. São temperamentos agressivos. Então, vamos lembrar que o homem evitará todos os males quando trabalhar para o seu aprimoramento moral. Isso é falta de aprimoramento moral. Isso é falta de conhecimento das leis divinas, as leis naturais. É falta de ter um segmento de uma proposta do Evangelho do Cristo que está nos norteando a todo momento. E aí, nós vamos examinar a nossa própria aflição. A nossa própria aflição. Propõe uma mudança moral transformadora de caráter. Então, se eu sei das minhas falhas, aonde macula o meu caráter, eu tenho que começar a mudar, porque o tempo está passando. Está passando. Perguntar a si mesmo, o que eu contribuí para estar vivendo essa aflição hoje? O que eu contribuí? Como sair dessa aflição que eu mesma construí para mim? Como fazer para deixar essa aflição, deixar de me dominar? Sabe como? Jesus disse, no mundo tereis aflição. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus falou isso, o que ele vai falar para mim? Rose, segue-me. Segue-me. Então, o que ele quer para me tirar isso tudo do meu coração? Essas aflições todas, dominar o meu caráter, eliminar as coisas, apodar as coisas que ainda me fazem me perder nessa evolução, é seguir o Cristo. Segue-me. Eu te darei forças suficientes para você viver tranquilo e sereno. Segue-me. E lembrar também que ele vai pedir para que a gente, além de segui-lo nesses momentos difíceis, nós passamos o quê? Oremos. 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 E aí lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, ore, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu pai, que está lá no segredo, lá no coração, no seu segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará. Então entre no silêncio do seu quarto e faça a sua oração. Peça a ele o que você precisar. O que você precisar.
Se deixe aberto, que Ele vai te consolar, que Ele vai te providenciar forças necessárias. Ele vai pôr alguém no seu caminho. Então, o que é o silêncio do meu quarto? É o meu quarto da minha casa? Qualquer lugar. O quarto está aqui dentro do meu coração. A gente pode orar em todos os momentos, em todos os locais, a qualquer hora do dia, da noite, o que for. Acordei de madrugada, me fui tomada de aflição, é filho que viaja, não sei o que acontece, amanhã eu tenho um trabalho, eu tenho um parto difícil para ajudar, sei lá. Não é hora de eu pensar nisso, eu entrego, Senhor, as minhas dificuldades de amanhã. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir. As minhas orações são suas e o seu dia de amanhã também é seu. Rege-me no meu caminhar. E lembrando também, vemos aí o mestre a todo momento, ele se retirava para orar, ele também tinha aflição. A gente sabe, ao ler o Evangelho, a gente sabe que Cristo teve aflição. Então, vemos o mestre retirando para uns lugares desertos, alguns lugares desertos, para que ele fizesse o quê? Para que ele orasse. Ele orava porque ele estava em agonia. Ele estava precisando de estar em comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai. Ele fez jejum e oração sozinho com Deus. Nós também podemos fazer isso. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava porque a sua aflição era maior. Principalmente, imaginem vocês, quando ele sabia que já estava chegando quase o momento dele passar pelo Calvário, a aflição devia ter tomado o seu coração e ele precisava de quê? Forças necessárias. E ele também clamou ao Pai, Pai, por que me abandonastes? Ele também fez um questionamento na dor, mas aí em seguida ele retoma. Ele retoma e fala, seja feita a tua vontade. Não é? Então é isso aí, às vezes a gente questiona, mas depois ele fala assim, seja feita, Senhor, me fortaleça para que eu possa vivenciar as minhas tormentas e o tormento que há de vir. Bem, lembrando que o homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de o reconhecer, porque a gente não reconhece, porque nós somos orgulhosos e acha que eu não fiz nada, que eu sou joinha, joinha. Eu estou mais para mais ou menos do que para joinha, joinha. Então, a gente não reconhece que o meu infortúnio está naquilo que eu estou fazendo. Ao invés de reconhecer, ele acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a quem? A qualquer um que estiver na sua frente. É igual dois irmãos brigando. Foi fulano, não, é Beltrano, não, foi fulano, não, e assim vai. Bem, aí tem um remedinho, né? Qual o remedinho que vai nos ajudar a vivenciar isso tudo, né? Um remédio. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Às vezes a gente encontra com alguém e fala assim, nossa, eu estou com um obsessor, ele está acabando comigo. Eu tenho que ir lá no centro, que não sei o quê, põe meu nome lá, o obsessor está me perturbando, mas quem está obsediando é ele mesmo. Ele mesmo. Nós temos que parar de ficar colocando culpa nos obsessores, nos espíritos. Somos nós, os nossos próprios desalinhos. Existem processos obsessivos? Sim, existem processos obsessivos e sérios. Mas nós baixamos a guarda para que esses irmãos se aproximem de nós. Eles vão comungar conosco as nossas vibrações. Se vocês têm e nós tivermos as vibrações positivas, orantes, eles não vão se aproximar. E nós ainda vamos ser o quê? Vamos ser auxílio para eles, porque eles podem aproximar, não adentrar e nos seguir e receber os lenitivos que necessitam quanto espírito necessitados. Lembrando então que esse remédio, está lá no capítulo 5, no item 19, narra-se que um só remédio é infalível, que é a fé. A fé. Esse é o santo remédio que a gente tem que ter o quê? A fé. A fé que tudo vai dar certo, a fé que Deus existe, a fé que Jesus está do meu lado, a fé que eu tenho um espírito amigo a me ajudar, a me consolar,
A fé naqueles nossos amados que partiram e que um dia eles irão, depois de passarem lá os momentos que tem que vivenciar na casa do Pai, voltar a nos auxiliar, porque eles se fazem presente. Então, é a fé. Se, no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, há de pôr a mão em você e te mostrar o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. O anjo vai vir. Ele vai vir a nos auxiliar. Quantas vezes a gente sonha coisas, né? E a espiritualidade manda para nós em sonho para nos fortalecer no dia seguinte. Às vezes a gente nem lembra. A gente tem a sensação, mas no outro dia tudo fica bem. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios da sua presença. É a fé que apaga esses dias difíceis em nossas vidas. Dias melhores virão, né? A gente sempre fala isso. Não pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova? Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida dessa fé, aquele que duvida do Cristo, aquele que duvida das benesses, das leis divinas, aquele que duvida, 1 segundo da sua eficácia é logo punido no mesmo instante das angústias das aflições. Você duvida um bocadinho, a aflição ela toma conta de você. E aí ele continua, felizes aqueles que sofrem e que choram, se suas almas se alegrem, que suas almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus. Essa fala linda é de Santo Agostinho. A gente procurou copiar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 19, que são as falas de Santo Agostinho. E reportando então a Santo Agostinho, a gente vai no Livro dos Espíritos, na questão 919, que todo mundo aqui sabe de cor, não é? 919 todo mundo sabe, que é o quê? 919, conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu sei das minhas deficiências, eu sei do meu caráter, eu sei do meu temperamento, eu sei que eu vivi essa aflição de hoje, o que eu vou fazer? Opa, beleza, então vamos recordar aqui. Eu vou procurar o meu remedinho. Qual que é o meu remedinho? É o quê? É a oração, é seguir Jesus, é aumentar a minha fé. Porque nós somos homens de pouca fé. Pouca fé. Isso é verdade, não é? Então, lembrando que a felicidade não é deste mundo. Vamos lembrar disso, a felicidade não é deste mundo. Nós somos pessoas em transição. Precisamos de criar uma atmosfera em nossas vidas, individuais, intransferíveis, porque cada um de nós temos a sua sementeira, o seu livre-arbítrio de agir. Eu vou levar minha mala, mas pode ser que meu esposo leve uma mala muito mais cheia do que eu. Eu estou aqui falando, levando a reflexão, mas às vezes eu ainda preciso muito mais do que aquele que está lá, quietinho, lá no último banquinho, quietinho, só ouvindo. Não tem a história do Zé? O Zé ficava lá ouvindo, esse expositor bonito aqui, falando bonito, falando bonito, falando bonito. E um dia, quando se encarnaram tanto um quanto o outro, aí chega o expositor, né, bambando a palavra, e encontra o Zé, nossa, por que o Zé tá cheio de luz? Ele era tão quietinho, ele não falava nada. Eu que falava bonito, e ele estava com mais luz, eu não tenho luz nenhuma. Por quê? Porque ele ouvia e colocava em prática. E aquele que falava não colocava em prática, só falava. Então, olha o perigo, não é? Temos que lembrar que a felicidade não é deste mundo. Nem a fortuna, nem o poder, nada disso é deste mundo. Nada disso é deste mundo. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho, de miséria, de sofrimento, de decepção, de onde é fácil chegar à conclusão que a terra é um lugar de provas e expiações, assim que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós despoja energeticamente o homem velho. Se eu tiro de mim o homem velho e vem então o homem novo, e que o vosso coração aspire este objetivo grandioso e lembrar que eu me despido da mulher velha que eu sou, trazendo em mim todos os
nos ensinamentos que eu estudei para a minha vida, colocando em prática, realmente, quando a aflição bater na minha porta, quando a dor bater em mim, eu tenho que lembrar que isso também passa. Isso também passa, mas eu tenho que crer. Então, já finalizando o nosso estudo, nós queremos colocar aqui, mais uma vez, lembrando, a gente escreveu mais coisas, mas nós vamos parar por aqui. Lembrando que no mundo, a fala do Cristo, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, né? Ele venceu o mundo. E lembrando também o Mateus 6,34, que eu gosto muito e eu procuro viver todos os dias, que é, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o meu desafio. O desafio de hoje, a aflição de hoje, deixar essa preocupação. Mas, gente, falar é bonito. Mas nós precisamos realmente trabalhar esse nó.